Galera, aula 2 de Synchronicity 2 do The Police, música escrita pelo Sting. Primeira parte, né, eu vou chamar assim, são 3 partes. Na primeira parte, ele fez uma descrição ali da manhã dessa família suburbana, falou da avó, falou da mãe e falou do papai. Lembra do papai? O papai, aquela pessoa que se mantém alheia a tudo aquilo que está acontecendo. Um grita com o outro, a avó grita com a parede, a mãe fala que vai se matar e ele alheio. E ele diz, tem muito pouco que o papai consegue aguentar. Agora, a gente vai ver a segunda parte dessa história, quando ele começa falando, e ele começa da mesma forma, olha só o Another, ele começa a segunda parte depois daquele do lodo, não sei das quantas, que eu ainda não sei o que ele tem muito a ver, ele começa de novo, Another industrial ugly morning, the factory bounces filth into the sky, he walks unhindered through the picket lines today, he doesn't think to wonder why. Bom, subúrbio. Essa família de subúrbio não é só o subúrbio, eles moram em uma cidade industrial. É mais uma manhã feia nessa cidade industrial. Quando eu penso em cidade industrial, pessoal, a primeira imagem que vem na minha cabeça, como eu sou de São Paulo, é da cidade de Cubatão. Então, assim, eu lembro quando eu era pequeno, a gente ia pra praia e a gente passava por Cubatão e você via aquele monte de névoa. Aquilo é uma cidade industrial na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, eu pude ver na Inglaterra cidades industriais. E a mesma coisa, cidades cinzas, cidades em que você tem a população vivendo para a indústria, ou seja, vivendo da indústria, trabalhando na indústria. Isso mesmo, seriam os operários das fábricas. Perfeito, pessoal. Você está começando a pensar e interpretar esse texto aqui para a gente construir essa história. É mais uma manhã nesta feia cidade industrial. A fábrica expurga, a fábrica libera a sujeira no céu. É bem Cubatão, na minha cabeça, é bem Cubatão, é bem aquela coisa daquelas fumaças subindo e enchendo o céu com aquela cor horrível, cinza, pretas, uma coisa feia. De repente, um dia lindo com aquela cor horrível. É bem isso que você está pensando, tá? A fábrica, na verdade, fábricas, eu imagino, expurgam essa sujeira no céu. Ele anda despercebido, ele anda sem ser notado pelas linhas de piquete, pelas linhas de greve. Picket lines seria assim, como se você tivesse uma greve, tá? Greve em inglês, strike. But picket lines seria as linhas de greve. Então imagina só que você vai ter uma greve numa indústria. Você tem ali na porta da indústria os manifestantes. E ele passa por esses manifestantes, pessoal, sem ser percebido. Ou seja, ele não é conhecido, ele não é uma pessoa... como que eu posso dizer? Ele não é uma pessoa sociável, ele não é uma pessoa que tem amigos ali dentro. Se ele passa desapercebido, pessoal, e não fala pra mim quando que ele começou a trabalhar ali, eu imagino que ele já trabalha há algum tempo, porque afinal de contas os filhos dele moram lá, a avó, a mãe, todos naquela cidade. Se ele passa desapercebido, ele é um incógnito, ele é uma pessoa que ninguém conhece. E ele anda, pessoal, pelas linhas de protesto, pelas linhas de greve, sem ser notado. Ele passa sem ser notado. E olha, he doesn't think to wonder why. E ele não para pensar no motivo disso. Ele não para para pensar, para falar assim, poxa, por que será que eu não estou sendo notado? Por que será que as pessoas não falam comigo? Porque eles não falam assim, vem cá, fulano de tal, vem fazer com a gente essa manifestação, vem. Não falam isso pra ele. Então quando ele fala assim, he doesn't think to wonder why, ele nem para pensar, já é automático dele, ele tá indo trabalhar. Segunda parte da segunda parte, the secretary spout and preen like cheap tarts in a red light street, but all he ever thinks to do is watch. And every single meeting with his so-called superior is a humiliating kick in the crotch.
essa é uma das partes mais fortes e ainda assim, pessoal, uma das mais difíceis da gente conseguir entender, porque a quantidade de vocabulário que tem aqui, que não é muito usado, é demais, é muito grande. Então, quando a gente vê assim, secretary, spout and print, são dois verbos que são muito pouco usados. To pout, pessoal, principalmente quando a gente fala de criança, quando ele faz aquele bico e fala assim, eu não quero isso. Então, assim, as secretárias fazem bico e se arrumam todas, como se elas fossem vagabundas, é isso mesmo, vagabundas, baratas, na Red Light Street, ou seja, na zona, lugar onde você tem prostituição. Red Light Street seria a Rua da Luz Vermelha. Rua da Luz Vermelha na prostituição. Então, olha só, pessoal, as secretárias, elas se comportam como se elas fossem donas do mundo, donas da rua, donas da fábrica que ele trabalha. E elas se comportam assim porque elas se acham superiores aos funcionários. Então, por isso que ele compara essas secretárias às vagabundas que você encontra na zona. É isso que ele está falando. É exatamente isso que ele está falando. But all he ever thinks to do is watch. Mas tudo que ele pensa em fazer é observar. Ele é um simples espectador. Ele não é a pessoa que vai lá e faz. Ele não é a pessoa que vai atrás daquilo que ele quer. Não. Ele é um observador, ele é um estranho, ele passa pelas linhas da greve e ninguém percebe ele. Então ele é um espectador, ele está ali fazendo dele e saindo de fininho. É isso que a gente percebe, ele é só um espectador. And every single meeting with his so-called superior is a humiliating kick in the crotch. Pessoal, kick in the crotch significa chute no saco. Já tomou um chute no saco? Eu vou falar para vocês. Tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é você cair no chão. E a segunda é você, ainda caído no chão, você esticar a mão e falar assim, vou te pegar, eu vou te pegar. Não tem o que você fazer. Não tem o que você fazer. Você perde completamente os sentidos nessa hora. E é exatamente dessa forma que ele explica pra gente como é cada uma destas reuniões com o seu então chamado superior, com o seu chefe. Todas as reuniões que ele tem com ele é como se ele levasse um chute no saco, como se ele não tivesse defesa, como se ele não tivesse o que fazer. É exatamente isso que ele fala. Pessoal, olha que legal, ele continua sendo um espectador, ele não tem voz ativa, ele não vai lá e faz, ele é simplesmente um espectador. E aí, de novo, vem o refrão. Só que o refrão muda um pouquinho. Many miles away, something crawls to the surface of a dark Scottish lake. Pessoal, há muitas milhas dali, alguma coisa rasteja para a superfície. Tava rastejando no lodo, lá no fundo do lodo. Agora já está saindo para a superfície de um escuro lago escocês. E nessa parte, pessoal, ele não fala lake, of a dark Scottish loch. Ele fala loch. Ele dá a primeira dica para a gente fazer a ligação. A primeira dica para a gente ligar a sincronicidade desses dois eventos. Do evento que acontece na primeira e na segunda parte e do evento que acontece no primeiro e no segundo refrão. A gente só vai entender mesmo quando a gente chegar ao final do terceiro refrão. E mais para isso, pessoal, eu fecho essa aula de agora. Continuem, é só colocar a terceira aula. Eu espero vocês. Grande beijo.